Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 881. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da segunda-feira, 30 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi. Animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, bastante tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Lembrando que tivemos um episódio na manhã de hoje. Então tá aí no seu feed. Algumas atualizações do final de semana acabaram sendo feitas justamente nessa publicação da manhã de segunda-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 881, como você falou, o segundo bate-papo da semana. Um prazer estar aqui para falar mais uma vez, né, sobre tudo que aconteceu ao longo dessa segunda-feira. Sejam muito bem-vindos, né, todo mundo que está aqui com a gente no YouTube, nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, aliás, que vai para o pessoal que nos acompanha lá no podcast. Uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje eu utilizei mais uma vez a minha carta de proteção contra o lançamento na pauta ao escolher colocar como título, né, e, portanto, como primeiro tema, um tema do professor Daniel Souza, que eu peço que ele já inicie, Daniel Souza. Por favor, a China aparentemente ficou incomodada com a Austrália, está gastando dinheiro demais, está gastando com defesa. Como é que é essa treta aí, Daniel? Tanguy, nesse final de semana, o embaixador chinês em Canberra, né, o embaixador na capital da Austrália, Xiao Qian, em artigo publicado no jornal The Australian, que talvez seja o jornal mais conhecido do país, afirmou que, abre aspas, aumentar drasticamente os gastos militares impõe pesado fardo fiscal às nações e mina seus esforços por crescimento econômico e bem-estar. Fecha aspas. Na prática, a mensagem foi entendida como reação à pressão, né, que os Estados Unidos têm feito sobre a Austrália para que a Austrália eleve os gastos em defesa. Aliás, um dos argumentos que a China usualmente repete é que ela gasta relativamente pouco em proporção do PIB em defesa e que ela não está aumentando esse percentual. Aliás, essa é uma estratégia que a China adota já há bastante tempo, ela mantém ali o mesmo percentual do PIB, mas como o PIB aumenta todos os anos, o montante que é destinado à defesa acaba aumentando também. Só uma informação com relação a isso, Daniel. A China já aumentou o seu gasto com defesa, em termos absolutos, claro, 29 anos seguidos. Porque, claro, tem 29 anos que ela cresce. Cresce mais, cresce menos e tal, mas o crescimento contínuo, 29 anos crescendo sempre, gastando mais. E a China gasta cerca de 14% do gasto militar mundial. Então, se compara com os Estados Unidos, né, Daniel? Os Estados Unidos são 37%, mas a China tem 14%, é o segundo país que mais gasta no mundo. E é interessante porque nós temos tido uma certa hesitação por parte da Austrália em se distanciar dos Estados Unidos e, eventualmente, se aproximar da China. Mesmo o Albanese, que é um político de centro-esquerda, tem mantido ali uma fidelidade, um alinhamento aos Estados Unidos. Esse é considerado um tema muito central na política australiana. A Austrália se considera um país ocidental, né? Os países ocidentais seriam ali Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Japão, né? Seriam os países ocidentais, lembrando sempre que o Brasil não é considerado país ocidental em lugar nenhum do planeta. O Brasil, embora algumas pessoas por aqui achem que o Brasil é Ocidente, o Ocidente não reconhece o Brasil como Ocidente. É uma questão geográfica, né? Uma questão muito mais cultural, né? Está longe de ser geográfica, senão a Austrália, aliás, seria Extremo Oriente, né? E não o Ocidente. Perfeito. Exatamente. Então, a Austrália acaba mantendo esse alinhamento em relação aos Estados Unidos, que, aliás, é um alinhamento que vem de muito tempo. A gente explorou isso numa aula dedicada à Austrália no Petit Cursos. Quem quiser está lá disponível na plataforma, explicando as razões históricas para esse alinhamento. O fato é que você tem ali uma aliança militar com os Estados Unidos, você tem uma proximidade ideológica, histórica com os Estados Unidos, e os australianos, nesse sentido, acabam sendo muito refratários às tentativas de aproximação dos chineses.
chineses que estão ali geograficamente muito próximos da Austrália, né? Você tem ali uma disputa por zonas de influência e essa disputa por zonas de influência acaba levando ali a alguns atritos. Além disso, os chineses são ali importantes parceiros comerciais da Austrália, têm investimentos muito importantes no continente australiano, tem muitos imóveis comprados por chineses na Austrália, tem muitos estudantes chineses nas universidades australianas, quer dizer, tem um relacionamento ali muito profundo, mas mesmo assim o governo australiano se mostra muito refratário. E me chamou a atenção esse certo alerta, olha, eu estou de olho que vocês estão aumentando aí investimentos militares e não gosto dessa ideia, tá? Porque você está aumentando investimentos militares, o subtexto é esse, para me enfrentar. E é mesmo, quer dizer, os investimentos militares australianos são para a contenção da China, são ali para alguma dissuasão da China. Você tem ali uma série de pontos sensíveis no Pacífico, existe ali uma percepção de que a China se expande em direção ao sul e, consequentemente, causa uma ameaça à segurança da Austrália. Esse é mais um daqueles pontos aí de tensão geopolítica que a gente observa ao redor do planeta e acho que ele merece a nossa atenção. É uma China que tenta ali, de alguma maneira, limitar ou constranger investimentos em defesa que ela considera que são uma ameaça para ela, China. Daniel Souza, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o continente africano, pelo fato de que a gente já falou aqui várias vezes sobre Ruanda, né, sobre a relação entre Ruanda e seus vizinhos, né, em particular a República Democrática do Congo. Aliás, você falava agora há pouco sobre o Petit Cursos. A gente tem uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal exatamente sobre Ruanda, então quem quiser entender um pouco mais o contexto, acho que vale a pena assistir essa aula. E a gente tem um cenário, Daniel, que decorre naturalmente do genocídio, né, que aconteceu em 1994, né, então tem mais de 30 anos que esse genocídio aconteceu, e que transbordou em direção à República Democrática do Congo. Só para trazer aqui rapidamente um contexto, o genocídio ele foi causado, né, em grande medida, por Hutus contra Tutsis, né? São os dois principais grupos étnicos de Ruanda. Claro que Hutus morreram também no genocídio, Hutus moderados e tudo, mas em grande medida foram Hutus tentando eliminar a minoria Tutsi do país. Quando o genocídio acabou, muitos desses Hutus que participaram do genocídio cruzaram a fronteira em direção à República Democrática do Congo, e isso gerou, portanto, uma tensão em território congolês entre Hutus e Tutsis. Portanto, a gente teve a criação, mais recentemente, de um grupo chamado M23, que é um grupo formado por Tutsis de Ruanda, mas que atua também dentro da República Democrática do Congo, supostamente para defender os Tutsis e para tentar capturar, para tentar gerar ali uma defesa contra os Hutus que fugiram para a República Democrática do Congo. Esse grupo, no entanto, Daniel, ele é acusado de vários abusos, né? Por exemplo, de dominar regiões ricas em minerais estratégicos, de conquistar territórios, tudo ligado ao governo ruandês, o governo do Paul Kagame. Então, a gente teve, Daniel, desde o início desse ano agora, várias cenas de conflitos, de mortandade, de bombardeios, então enfrentamentos que aconteceram exatamente ali na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, inclusive com esse grupo ruandês, o M23, atuando dentro do território da República Democrática do Congo. No dia de hoje, nós tivemos a assinatura finalmente de um acordo envolvendo Ruanda, a República Democrática do Congo, uma série de grupos, incluindo o M23, acordo esse intermediado por Estados Unidos e pelo Catar. Não está totalmente claro quais são os termos do acordo, mas certamente o acordo fala em respeito à integridade territorial, ou seja, o subtexto aqui é Ruanda não pode agir dentro da República Democrática do Congo, seja com seu exército, seja apoiando o M23, a proibição de qualquer tipo de hostilidade, o desarmamento de todos os grupos armados não estatais, o que incluiria, portanto, o M23, e a neutralização de grupos de Hutus que participaram do genocídio e que nesse momento atuam de forma armada também dentro da República Democrática do Congo. Esse é um acordo muito importante, Daniel, que claro que a gente não sabe se ele vai dar certo, tem muitos interesses envolvidos ali. Ruanda, não sei se vai recuar tão rapidamente assim da exploração de minerais estratégicos, que são
produzidos, né, que são coletados dentro do território da República Democrática do Congo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que Donald Trump estava feliz da vida, Daniel, por conta da paz? Por conta da paz. Mas o que ele mais falou não foi da paz. O que ele mais falou foi como esse acordo era maravilhoso e como é que esse conflito era um conflito terrível e que, a partir de agora, não apenas teremos paz, mas também que os Estados Unidos terão direitos sobre minerais estratégicos da República Democrática do Congo, como tântalo, ouro, cobalto, cobre, lítio, entre outros. Ou seja, Daniel, Donald Trump foi lá, fez o acordo, mediou, momento ali de paz, de congraçamento e tal, e o que ele mais fala quando ele anuncia é que os Estados Unidos tiveram uma vantagem econômica. Tiveram essa vantagem econômica. Donald Trump claramente vê isso como business, né? Vai ter um acordo e tal, de repente, aquele prêmiozinho Nobel da Paz, que eu tô de olho, não esqueci, mas, acima de tudo, business. A gente sabe, Daniel, como é que esses minerais eles são cruciais para você conseguir movimentar indústrias fundamentais, como, por exemplo, de eletroeletrônicos, né? Então, naturalmente, quando a gente fala que são minerais estratégicos, é porque eles são realmente estratégicos, você não consegue inovar se você não tem acesso a esses minerais. E isso aqui é uma corrida que os Estados Unidos sabem que estão para trás, porque a China tem excelentes relações com grandes produtores de minerais estratégicos e os Estados Unidos ficaram para trás. É por isso que o Trump, aliás, força tanto a barra para conseguir ter direitos sobre os minerais estratégicos da Ucrânia. É por isso que quando ele assina ou media ali um acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, uma das grandes vitórias que ele celebra é exatamente o acesso a minerais estratégicos. Isso aqui leva a gente, aliás, Daniel, para o momento alura do nosso episódio de hoje. Se você quer entender como é que a tecnologia funciona e como ela é importante para você, é importante que você entenda, inclusive, os elementos geopolíticos, né, da questão tecnológica, o que aponta que quase todos os movimentos que são feitos atualmente, em termos econômicos, em termos políticos, em termos geopolíticos, têm a tecnologia por trás. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Então não tem como você entender o mundo se você não entende a tecnologia, o que, aliás, é fundamental também para a sua carreira. Se você quer crescer na sua carreira, é fundamental que você tenha acesso a um letramento tecnológico. Seja você um iniciante, seja você alguém que trabalha numa área absolutamente distante da tecnologia, mas que pode ganhar com a tecnologia, seja você alguém que trabalha diretamente com tecnologia. Tem um link na descrição desse episódio que te dá 15% de desconto para você se tornar aluno da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Tanguy, a plataforma da Alura é muito bacana. Aliás, fica aqui o convite para os amigos e amigas do Petit Jornal clicarem no link e conhecerem a plataforma da Alura. A quantidade enorme de cursos que estão lá disponíveis para os mais diferentes níveis é a maior escola de tecnologia do Brasil. Tecnologia que é uma temática absolutamente incontornável para qualquer profissional. Avançando aqui para a próxima etapa, Tanguy, do nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer algumas atualizações sobre a negociação entre Estados Unidos e União Europeia no que diz respeito à dinâmica comercial. Nós temos um prazo aí que foi dado pelo Donald Trump de 9 de julho. E é interessante que a estratégia do Trump tem dado certo contra os europeus. Os europeus diziam que eles não aceitariam uma tarifa universal de 10%, ou seja, uma tarifa que alcançasse todos os produtos europeus que entrem nos Estados Unidos. Mas no dia de hoje, a União Europeia disse que está aberta a um acordo que inclua essa tarifa universal de 10% sobre suas exportações para os Estados Unidos. Entretanto, a União Europeia busca exceções, cotas e reduções para proteger alguns setores. É o caso do setor farmacêutico, do setor de bebidas alcoólicas, do setor de aeronaves comerciais. E também busca ali isenções para produtos que estão tendo uma tarifa adicional. É o caso dos automóveis e também do aço e do alumínio, setores que o Trump tem tarifado mais todo mundo por considerar que são setores ali mais estratégicos para os Estados Unidos na visão do próprio Donald Trump. É interessante observar a dinâmica de negociação do Trump, que é aquela que a gente já conhece. Ele coloca ali um deadline e joga o peso para o outro lado, porque afinal são os europeus que têm superávites comerciais comigo, são os europeus que têm ali mais
necessidade de negociar um acordo comigo. Do ponto de vista da dinâmica de negociação, o efeito de curto prazo é positivo para os Estados Unidos. É inegável isso. O nosso ponto aqui no Petit Jornal é sempre o efeito de longo prazo. O efeito sobre a aliança que Estados Unidos e Europa Ocidental têm há muitas décadas. O efeito sobre a dinâmica comercial global, quer dizer, você ter retaliações e mais retaliações ao redor do mundo, que torna o comércio mais difícil, que desacelera o crescimento mundial, que gera impactos inflacionários, que atrapalha o desenvolvimento do planeta. Você tem uma série de efeitos colaterais que precisam ser levados em consideração na minha avaliação. Mas o Trump não está preocupado com isso. É muito parecido com o acordo que o Tanguy falava há pouco, né, na República Democrática do Congo. Quanto eu vou ganhar? O quanto eu ganho com esse troço? Ah, mas vai trazer efeitos colaterais. Não dou a mínima. Eu quero saber do acordo. Eu vou conseguir o melhor acordo possível? Eu vou conseguir o acordo mais lucrativo possível? Então é isso que eu quero. Eu quero melhorar os meus termos comerciais com os europeus. Eu quero reduzir o meu déficit comercial com a Europa. Ah, mas isso vai arranhar, vai destruir a aliança que os Estados Unidos têm com a Europa. Eu não dou a mínima. Ah, mas isso vai trazer consequências para a economia mundial, vai desorganizar as cadeias globais de valor, vai gerar inflação global, vai desacelerar o crescimento. Também não dou a mínima. Estou preocupado com o acordo e com o benefício de curto prazo, em particular, que os Estados Unidos podem alcançar. Sempre maximizar ganhos, maximizar ganhos, maximizar ganhos. Parece um pouco a lógica de um planilheiro, né? Você pega lá a planilha, qual é o déficit comercial que eu tenho com os diferentes países. Ah, tem um déficit aqui com a Europa. Paulada na Europa. Vamos endurecer a negociação com os europeus, preciso reduzir esse déficit comercial. Mas espera aí, Trump, tem produtos que são interessantes quando eles entram nos Estados Unidos, são fornecedores importantes. Não quero saber, quero reduzir o déficit comercial. É uma lógica realmente de negociação muito corporativa e muito pouco afeita à política ou preocupações mais macro, né, que poderiam ser aí alvo de pensamentos do presidente americano. Daniel Souza, eu queria trazer a nossa conversa aqui para a América Latina, particularmente para o Chile. O atual presidente chileno, Daniel, que é o Gabriel Boric, é um presidente de esquerda, e é importante lembrar que no Chile não há reeleição. Logo, nós teremos uma disputa entre dois outros candidatos, né, quer dizer, até mais, né, mas enfim, teremos ali basicamente um representante da esquerda e da direita, né, o que normalmente acontece no Chile, né, com mais força, com mais chance de ganhar, e a esquerda realizou as suas primárias, Daniel, que aconteceram nesse domingo. Essas primárias não são obrigatórias nem de serem realizadas e muito menos das pessoas participarem. Tanto é que a direita esse ano, por exemplo, Daniel, os principais partidos não chegaram num consenso para realizar uma primária, né, um processo de primária. Não teremos primária na direita, mas a esquerda foi às urnas, uma participação todo mundo pode participar, tá? Então qualquer pessoa pode participar. A gente tem uma participação de cerca de 1 milhão de pessoas, né, 1 milhão de votantes. Isso é tipo 10% do eleitorado convocado, então realmente é uma participação muito, muito baixa, mas o resultado começa a apontar quem será a candidata governista, né, quem será a candidata da esquerda que chegará nas urnas no dia 16 de novembro, que é quando os chilenos vão votar, Daniel. Quem saiu vencedor com 60,2%, ou seja, uma vitória bastante grande, em cima de um eleitorado muito pequeno, foi a integrante do Partido Comunista Chileno, a Jeanette Jara. Foi a primeira vez, Daniel, desde a redemocratização chilena, em 1990, que o Partido Comunista vai liderar a esquerda chilena. Aliás, ela ganhou com uma margem muito grande diante da Carolina Tojar, que é do Partido Social Democrata, que ficou com menos da metade dos votos. Ela conseguiu 28,3% dos votos. Você teve dois outros candidatos que tiveram votações bem menores. E aí veio o problema, né? Primeiro deles, o fato de que você tem um desgaste do próprio governo Boric, ou seja, a esquerda ela não chega com muita força nessa eleição. E segundo, que é um problema das primárias, né, Daniel? Que é o fato de que você começa a ter uma guerra intestina, ou seja, a esquerda brigando com a própria esquerda. A Carolina Tojar, por exemplo, mais uma vez, ela é candidata, ela se apresentou nas primárias no Partido Social Democrata. Ela usou como principal arma contra a Jeanette Jara o fato de que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo.
mas daqui a pouco, Daniel, elas vão ter que juntar forças para tentar ganhar do candidato da direita. Então, começa a ser, de fato, uma situação complicada para a própria esquerda disputar as eleições que vão acontecer em novembro. Já na direita, Daniel, a gente tem dois nomes que vêm se destacando. O primeiro é o da Evelyn Matei, que é do partido Chile Vamos. Ela está com 19% das intenções de voto, faz parte ali de uma direita mais tradicional. E em segundo lugar, aliás, bastante próximo, né, com 17,7% das intenções de votos, nós temos José Antônio Cast, que é do Partido Republicano. O Cast, Daniel, você deve se lembrar dele, é aquele camarada que passa pano pro Pinochet, né? Um negócio meio pinochetista ali. O Pinochet não foi tão ruim assim, tem que ver. Um pouquinho de autoritarismo aí, pô, fez bem pro Chile e tudo. Então, Daniel, a gente tem um Chile que começa a se aproximar de um cenário eleitoral, faltam alguns meses, né? Mais uma vez, vai ser no dia 16 de novembro, mas já temos aí quem será provavelmente a candidata da esquerda, a René Terrara, uma integrante do Partido Comunista, que vai disputar, portanto, com a direita, tentando manter. Ela tem 50 anos e ela foi ministra do Trabalho e subsecretária de Previdência Social do governo Boric. Vamos ver que bicho que vai dar, Daniel Souza. Vamos acompanhar aqui de perto as eleições que acontecem no mês de novembro desse ano agora. Agora tem que ir avançando para a Itália. Eu queria destacar que o governo vai emitir 497.550 vistos de trabalho para não residentes na União Europeia durante o período de 2026 a 2028. Mas como assim? A Itália vai receber quase 500 mil de imigrantes? Sim. A ideia aqui, obviamente, é combater a escassez de mão de obra, especialmente na agricultura e em setores estratégicos. A Itália sofre com uma população envelhecida e baixíssima fertilidade. E a população, inclusive, ela recuou no ano de 2024 para 58,93 milhões. Ou seja, a população italiana, além de bastante envelhecida, está encolhendo. O governo da premier Giorgia Meloni mantém ali o discurso, né, de uma linha muito rigorosa contra a imigração ilegal, mas o curioso é que aqui a gente está falando de trabalhadores braçais para a agricultura italiana. Onde é que a Itália vai conseguir esses trabalhadores braçais fora da União Europeia? É interessante destacar que a Coldiretti, que é a entidade do agronegócio italiano, viu o pacote, né, esse pacote de concessão de vistos de trabalho, né, para não residentes na União Europeia como sendo algo essencial para garantir o funcionamento nos campos e sustentar a produção de alimentos. O think tank, o Observatório Conti Publici, indica que apenas com 10 milhões de imigrantes até 2050, a Itália conseguirá manter a população estável. Não estamos falando de uma população em crescimento. Ou seja, segundo as contas desse think tank, se você não tiver 10 milhões, eu disse milhões, de imigrantes entrando na Itália até 2050, a população vai encolher. É aquela velha máxima que a gente discute aqui no Petit Jornal. Uma coisa é o discurso político. É o incômodo que alguns europeus acabam tendo com os imigrantes que chegam. Ah, mas o imigrante é diferente. Ah, o imigrante tem outra religião, o imigrante tem outra cor, não gosto do imigrante, estou perdendo aqui os meus valores nacionais, etc, etc. Isso dá voto quando você faz um discurso contra a imigração, mas não paga as contas, mas não fecha o funcionamento da economia. A economia acaba sendo demasiadamente impactada sem os imigrantes. Agora você tem ali em Portugal também o crescimento de uma postura anti-imigração. Vai faltar gente, hein? Vai faltar gente para uma série de atividades econômicas que acabam sendo ali relevantes para a manutenção do funcionamento da economia do país. É particularmente interessante como você tem esse choque, e esse choque vai ser permanente ao longo dos próximos anos. De um lado, o discurso político anti-imigração. Do outro, a realidade, onde a imigração é necessária para que você mantenha a economia funcionando. É algo que acaba sendo um dilema, porque se você deixa os imigrantes entrar, você coloca,
coloca ali farinha no moinho da extrema-direita, fortalece a extrema-direita, pelo menos no que diz respeito ao discurso. Se você não deixa os imigrantes entrar, o que acaba acontecendo é que a economia para. E nos dois casos você acaba tendo dificuldades para a gestão do governo e para a gestão do país. Daniel Souza, a gente tem uma geleia dupla hoje, né? Eu acho que nenhuma das duas merece ficar de fora. Então eu já vou puxar a primeira geleia, Daniel Souza, que eu queria falar sobre a Noruega. A Noruega, Daniel, ela fez um anúncio por parte da sua estatal de loteria, a Norsk Tipping. Ela mandou mensagens para 47 mil noruegueses. Só quero lembrar que a população da Noruega é de pouco mais de 5 milhões de habitantes, é menos 6 milhões de habitantes. 47 mil pessoas, o que é significativo, receberam mensagens anunciando que essas pessoas ganharam enormes prêmios na loteria europeia, a Eurojackpot. Tá? Então, algumas pessoas, né, receberam mensagens ali dizendo que ganharam 120, 130, 150 mil euros. Muito dinheiro. Então, as pessoas começaram a ficar animadíssimas, só que elas começaram a se perguntar, Daniel, se tinha alguma coisa errada. Pô, eu fiquei feliz que eu ganhei. Aí eu ligo pro meu primo, e aí meu primo diz que ganhou também. E aí esse primo, ele fica sabendo que o vizinho dele, também ganhou. Aí o pessoal ficou, peraí, tem uma coisa errada, né? Tem algo de estranho aí. Pra não dizer o pessoal, Daniel, que eu não sei, que deve ter gastado por conta, né? Pode Pô, mas pode na gastar, Noruega pode tem isso comprar. também, Tanguy? O pessoal Será, gasta por cara? Será que conta não lá tem? também, rapaz? Eu não sei, viu, Daniel? Bom, enfim, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas o fato é que a empresa estatal teve que vir a público para dizer que teve um erro, Daniel Souza, na conversão, porque era a loteria europeia. Alguém fez algum problema ali, Daniel, no Excel ali, na fórmula, botou alguma conversão errada. Então teve gente, por exemplo, um cara que foi entrevistado por uma matéria do Guardian, que disse que recebeu o anúncio que ele tinha ganhado 120 mil dólares e que, na real, ele tinha ganhado 10 dólares. Não sei se vale a pena comemorar 10 dólares, tá, Daniel? Ainda mais quando você imaginava que tinha ganhado 120 mil. Fica aí o recado pra você. Ganhou na Mega Sena, ganhou na quina, ganhou sei lá o quê. Espera um pouquinho, espera o dinheiro bater na sua conta antes de você comemorar. Sabe-se lá o que pode acontecer. Pode ser que a Lotérica Federal tenha errado o seu prêmio, como aconteceu com a Norsk Tipping, a estatal norueguesa de apostas, Daniel. E mais importante, não gaste por conta. Não gaste por conta. Calma, muita calma nessa hora. Ganhei na loteria. Deixa o dinheiro pingar. E depois que o dinheiro pingar, guarde. Guarde o dinheiro. Guarde, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E você ser precavido acaba sendo importante. Temos aqui o Tanguy na tela, mandando as pessoas gastarem. Não ouçam o professor Bagdadi. O Tanguy Não me ouça até porque eu não falei nada. Nada foi dito. Segue, Daniel. O Tanguy, avançando para a próxima geleia, você sabe que eu fui absolutamente capturado nos últimos dias pelo debate se Donald Trump vai ou não entrar no Mount Rushmore. Lembrando que o Mount Rushmore todo mundo conhece, é aquele monte na Dakota do Sul, que tem ali um granito em que estão esculpidos os rostos do George Washington, do Thomas Jefferson, do Abraham Lincoln e do Teddy Roosevelt. Pois bem, existe aí um grande debate. Donald Trump merece, não merece? Ele tem que ser acrescido ali no Mount Rushmore. Ou não, meu Deus do céu, e agora? Enfim, Tanguy, é o tipo da coisa que só prospera no governo de Donald Trump. Meu Deus do céu, como gosta de aparecer Donald Trump. Como Donald Trump precisa aparecer o tempo todo. Ô, Donald Trump, como diria a minha tia na escola, compra a melancia, pintura na cabeça e sai por aí que você vai aparecer, que vai ser uma beleza. Mas enfim, Tanguy, o debate ganhou corpo e aí já vieram os chatos, né, dizendo ali, olha, não pode, porque o granito já está escasso, o granito já está raspado no limite, e se você colocasse um quinto rosto, isso comprometeria a integridade da rocha, vai estragar a rocha. Pô, olha só, Daniel, você me desculpa, eu peguei aqui a imagem. Cabe. A discussão tá longe de ser essa, que não dá, que não pode. Bom, enfim, tá. Segue. Temos aqui analistas que disseram que é perigoso para a integridade do granito ali no monte, na Dakota do Sul. Pois bem, e tem mais. Tem aí a possibilidade de ações judiciais das tribos originárias ali do local. Nós estamos falando de um monte também que é protegido pelo Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos, então você não pode mexer assim de forma tão fácil. E é importante lembrar que no passado
já pensaram em botar o JFK, já pensaram em botar o Reagan, e isso nunca prosperou justamente por argumentos muito semelhantes a esse. Mas Donald Trump é Donald Trump, nós temos que falar sobre ele porque ele cria realmente factoides. Eu adoro essa palavra, factoides, Donald Trump. Você é um criador de factoides. E eu vou repetir o que eu disse no episódio de hoje. Donald Trump, você nada mais é do que o nhonho, o filho do seu barriga, que cobrava aluguéis lá na periferia de Nova York. É isso que você fazia na sua juventude e agora você está deslumbrado, está achando aí que você é o dono da cocada preta e não é, Donald Trump. Olha lá, hein? Fica com cuidado aí. E Donald Trump, se eu estiver entrando nos Estados Unidos aí qualquer dia no futuro, eu não disse nada disso, meu nome é professor Tanguy Bagdadi. Não é professor Tanguy Bagdadi. Daniel Souza, you are fake news. You are fake news. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra aqui o nosso episódio. Queria agradecer a todo mundo que está junto com a gente aqui, né, acompanhando essa maluquice que está o mundo. E lembrar, né, que a gente tem um projeto de aulas, né, que tem muitas aulas gratuitas lá no YouTube do Petit Jornal e mais aulas ainda que estão lá na nossa plataforma, petcurso.com.br. Acessa lá para você dar uma olhada no catálogo de aulas que ficam disponíveis para você assim que você se torna nosso aluno. Tenho certeza que você não vai se arrepender. petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. No descritivo desse episódio, inclusive, tem aqui formas de apoiar o Petit Jornal. Se você ainda não é apoiador do Petit Jornal, fica aqui o convite. Você pode nos apoiar mandando um Pix, tem a chave Pix no descritivo. É uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se ou para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.